Olhas isso? Olhas isso e podes ver aí? Podes ver aí a Moisés, cheio de ira, que teve essa mudança aí, essa mudança de programa. Fazendo isso, ele mudou. Quando mudou o programa, quando diz que ele mudou o programa, o trocou, o mudou. O que ele tinha de fazer era falar. Olha, se ele tivesse falado, tivesse feito como era, ou como deveria ser, no tempo... Porque presta atenção que no tempo do irmão Branham, os irmãos rapidamente buscam, e os irmãos também buscam um extrato e fazem uma busca de certas palavras que se falam nas saudações anteriores e vão buscando, procurando. Isso é bom. Isso é bom, porque eles vão se empapando, vão se enchendo de todo esse quadro que diz na mensagem ele fala, o irmão William fala, o irmão Branham fala sobre isso. E mesmo que no tempo do irmão William, nesse tempo, ele tinha falado com Miguel, as coisas que estão aí, se tiver que trocar elas, se tiver que trocar alguma coisa que está aí, disso que foi falado, o único que pode fazer isso, o único que pode mudar isso, algo que tenha falado, dito, é o mensageiro. Então se corrige isso e se coloca como é a luz daquilo que Deus nos vai dando para ir aumentando a luz e a luz cada vez mais. E se o mensageiro não está para corrigir isso, esse mensageiro que falou isso não está, se não está esse mensageiro que falou, então o próximo esclarece o que esse disse, ou aclara. Vamos dizer, esse aí aclara o que o outro falou que não tinha uma certa luz, pois vem o próximo mensageiro, o outro, e dá mais luz. Muito mais luz sobre isso que foi falado, que talvez aí nesse momento, nesse instante, não se tinha essa luz. Mas sempre é o Espírito de Deus. Nunca pode ser uma pessoa articulada que tome uma mensagem desse tempo, não. Ele falou assim, pois é assim. Tem coisas que foram faladas que mais lá na frente Deus ia dando mais luz, mais luz, mais luz. E diz que o único que pode corrigir isso é o mensageiro. Mas se o mensageiro é quem falou, não está o mensageiro que falou, pois então o próximo pode pegar isso, tomar isso e dar muito mais luz. Vê? Pode pegar essas mensagens e dar mais luz disso que foi falado. Mas não é toda pessoa que pode vir e ir até essas mensagens, pegar as mensagens. Não, isso aqui foi pregado assim e já vamos colocar isso. Isso foi dito assim. Isso é uma irresponsabilidade do ministro, colocar isso dessa forma, tal qual, sem... Se Deus deu mais luz depois sobre esse tema e disse, não, isso foi o que ele falou aí, dizendo assim, eu não vou mudar isso, não vou trocar isso. Bom, ele é o responsável por colocar isso tal qual, quando Deus já tinha dado mais luz, mais lá na frente, mais adiante, sobre isso, que aí foi falado nesse momento, nessa ocasião. Pois eu trago essa parte, isso do que um mensageiro traz e que depois Deus lhe dá mais luz, como ele falava nas eras que a multidão que saía, que estava aí na grande tribulação, que saía, era noiva. Mas depois, nos selos, ele corrige isso. Depois dos selos, ele diz que não é a noiva, porque a noiva não passa pela grande tribulação. E não é por causa disso que uma pessoa vai pegar isso, vai tomar isso e vai dizer, não, ele falou isso lá e toda a noiva vamos passar pela grande tribulação. E isso não pegam isso. Por que não pegam isso? Por que não pegam isso? Não vão tomar porque isso não é conveniente. Então esperam, pegam só aquilo que lhes convém, nada mais. Só o que lhes convém. E é assim
No nosso tempo, é assim, se falou, nesse tempo se falou, se falaram certas coisas, e que depois o próprio irmão William falava com Miguel e dizia: se algo foi falado ou se falou nesse tempo que não era, não era tudo claro, não se estava vendo claramente tudo, e mais lá na frente Deus deu mais luz, pois se corrige isso e se coloca a luz nessa parte aí, a luz daquilo que se está dando mais e mais a conhecer, e então se reparte isso para o povo. É um irresponsável ministro que pegue isso e ponha isso tal qual está. E por isso ele vai se prestar conta. Pensam que eles vão se sair bem, que isso não é assim. A única pessoa que pode pegar isso, se o mensageiro vai ou for embora, é o próximo. Onde Deus foi dando mais luz e vai esclarecendo tudo isso. E pode tomar ou pegar daí e dar a conhecer também as coisas que foram faladas lá nesse tempo, naquele tempo onde Deus deu a luz que correspondia a isso que iria acontecer, mas que depois não deu mais nada. Ou seja, que eu trago isto porque nós estávamos falando isso aí de Moisés, como Moisés, lá com aquilo que Deus disse que ele fizesse, se ele tivesse feito o que Deus lhe falou, lhe disse que ele fizesse, vê o que é a obediência. Nesta sexta-feira, eu creio que é uma das mensagens que vamos colocar, é a obediência. Começa com a palavra obediência. Obedecendo, eu creio que é. Através do anjo, ele pregou numa sexta-feira, a introdução de domingo. São duas mensagens curtas. Vamos colocar na sexta-feira e a outra na sexta-feira, porque são curtas. E tem a ver com o que é a obediência. E se Moisés tivesse feito o que Deus lhe falou, não teria mudado, esse programa não teria mudado. Vejam, Deus esteve nos guiando nisso, nos direcionando nisso bastante nestes dias, e se tocou no ano passado, mas bem assim, e já ultimamente como que muito mais clara essa parte do que Moisés fez aí, porque está se aproximando o momento dessa crucificação. Física também, porque já a espiritual já está acontecendo. Olhem, diz que quando venha isso já está acontecendo. E desde que forma? O irmão Branham começa a dizer que começa desde os púlpitos. E também por palavras das pessoas também, dos indivíduos também, ou seja, que já no campo, na esfera espiritual, isso já está se cumprindo, mas falta essa parte desse outro golpe ou ferida que deu água, esse golpe deu água, e o que nós lemos ontem, que esse outro golpe ou ferida representa dar a água do novo corpo. E olhem, isso, um irmão me falava, mas eu não tinha percebido isso, não tinha me dado conta disso, que Moisés bateu 2 vezes, feriu 2 vezes, e a parte de Israel, nos filhos do deserto, a serpente de bronze que nós lemos, diz o irmão Branham que ele lhe bateu na rocha, feriu a rocha. Ouvi agora, rebeldes, e lhe bateu, e a rocha não deu água. Diz que bateu nela outra vez. E aí produziu, deu água. Deus estava comprometido com seu profeta, compromissado com ele, tinha que dar água. E um irmão, por isso foi também que falamos isso aí da mensagem, porque pois começam a procurar, fazendo referência a esse tema, e um irmão me enviou um extrato, de uma mensagem chamada Ungido, e olhem, os irmãos começam a procurar nas mensagens. Eu creio que é de 1976 essa mensagem. E aí o irmão William já tinha falado alguma coisa sobre isso.
o qual isso nessa parte da a segunda vez que ele foi, que se supõe que ele falasse a rocha e bateu nela, feriu ela. Olha, para que sigamos essa linha deste tema, o qual, vejam, ontem, por aí como que eram como 12h30, 1h, mais ou menos, entre 12 e 1h da tarde, 12 e 13 horas da tarde. Estavam chegando até mim muitas coisas e disse, esse és tu que estás me falando para falar algo, alguma coisa. E eu ia lá na área metropolitana procurar algo, não, mas espera um pouquinho, isso aqui já é uma coisa que ele quer que eu procure, que eu busque, porque ele me moveu e levou até o escritório. E lá no púlpito aí, quando eu estou no escritório, eu vejo que se abre todo esse quadro. E eu disse, espera um pouquinho, deixa eu ver quem é que está para mandar umas palavras, porém eu não vi nada. É por isso que vocês veem que o áudio de ontem foi como um áudio geral para todo mundo, porque era como que ninguém estava esperando que eu enviasse uma saudação e eu o gravo como se fosse para todo mundo, para todos. E aí ele me mostrou umas coisas aí bem extraordinárias, tremendas no tocante a essa parte que corresponde à terceira etapa. Já nessa fase dos chamados, a fila de oração e tudo o que estará acontecendo aí no quartinho. Porque tudo isso vai junto ao que está acontecendo desde o campo ou esfera espiritual e continua e vai entrelaçando-se para o campo físico. Porque tudo o que Deus vem vindo fazendo desde o dia de Pentecostes até hoje foi tudo no campo, na esfera espiritual. E que, claro, tem influenciado essa obra, tem influenciado no físico, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós vamos mudando. E onde mais se marca a mudança, onde a mudança é mais marcada, um ou outro, ou grupos, vão mudando totalmente, mas não chegam na perfeição e morre. O mensageiro da sua era morre, ou seja, do grupo desse mensageiro pode chegar alguém a mudar até a sua vida pessoal, física, em muitos aspectos da sua vida, tendo recebido da primeira rocha, dessa água. Mas não chega na perfeição no estado físico, morre, porque essa promessa não é para essa era. Aí vê? Mas vejam que chega um momento, um instante, onde isso tinha que chegar a seu total cumprimento em um grupo de escolhidos que chega na parte que fisicamente cheguem a obter essa santidade, essa cura espiritual, e depois aí se torna física. E é este tempo. E isso é a mesma coisa que a terceira etapa. Se vê. Tudo começa de uma forma espiritual, trazendo a palavra, que foi o que ele disse, fala para a rocha, e ela te dará água. Vejam, a terceira etapa é a palavra falada. Essa é a terceira etapa, sendo falada. E então, que essa palavra foi semeada no coração dos escolhidos. Vejam, tudo isso chega numa parte culminante final, que é, ou conclusiva, que é essa dimensão, ver essa dimensão e aceder, ter acesso a essas teofanias, que elas venham, ou seja, com esse chamado, vejam, com esse chamado, vem a ressurreição, porém vem as teofanias. Vamos dizer, é como um duplo chamado, um chamado duplo, porque as teofanias, que é onde nós estamos representados, nós temos uma representação lá, alguém tem que dar a ordem, tem que ordenar. Se para a ressurreição, a voz do Filho de Deus falará,
São João capítulo 5, e os mortos ressuscitarão, e diz em carne, pois essa mesma voz é a que dará a ordem. É por isso que o irmão William, na mensagem, eu creio que foi na mensagem O Novo Templo, ele disse, eu creio que foi na oração, aí no final da mensagem, que tiraram ela assim, sozinha, só ela, só a oração, ele diz, se nós tivéssemos, Senhor, em nós falarmos para essas luzes, as nossas teofanias que venham, nós falaríamos para elas que venham, ou para ela que venham, se isso estivesse em nossas mãos, na nossa posse. Mas vejam, estará na boca de um homem, para que seja falada essa palavra, e se cumpra, e dê a ordem, ele dê a ordem que essas teofanias venham para os escolhidos de Deus. Agora vejam que tem uma coisa aí muito extraordinária, muito grande, que para tu poderes ver os que vão ser ressuscitados, alguma coisa tem que ter acontecido antes na tua vida. Ou seja, que, portanto, diz que nós, ao vê-los, seremos transformados, mas já algo antes tem acontecido ou aconteceu, como que algo antes já se terá chamado para que aconteça. E elas vão vir àqueles que estão preparados. É como dizer ou falar que estão aí, mas então te apressa, prepara-te, porque já estão chamando, porque já não está aqui, para que vocês entendam assim. E foi-se uma, e foi a outra, e foi a outra. Eles estão olhando para a causa da sexta dimensão. Mas e o que das nossas teofanias? Como é que elas estão? E aí, esse mistério das teofanias vindo até os escolhidos, para quê? Vejam, duas coisas acontecem: poder vê-los e nós sermos transformados. A teofania é a palavra. É algo bem grande que Deus está fazendo no meio do povo. É em você e em mim. E talvez no nosso dia a dia nós não vamos percebendo a grandeza da obra que Deus está fazendo neste tempo em cada escolhido de Deus. Agora, olhem, nesta mensagem, aqui estivemos aí, nesta mensagem, nos fala nela um pouquinho mais do qual nós falamos ontem. O intitulou O Ungido, foi pregado em 1 de agosto de 1976, 1º de agosto. Ele está citando da mensagem Eu Acuso Esta Geração. Estou na página 23. Diz o parágrafo 95 e o irmão William começa lendo. E esta gente ou pessoas mantém a congregação longe de Deus. E se algo acontecer aí, se fala disso na congregação, eles o condenam desde a plataforma, desde o púlpito, se falam dele. E dizem, isso é fanatismo. Mantenha-se longe deles. Fazendo assim, dessa forma, eles crucificaram a Jesus Cristo em 1963. E são tão culpados como aqueles indivíduos ou pessoas naquele dia, como os que crucificaram ele a primeira vez. Diz o irmão William, essa é uma declaração terrível, mas é a verdade. Quando? Em 1963, e isso ele prega em julho de 63, e 6 meses depois, aproximadamente, isso foi em novembro, 5 ou 6 meses depois, o que é que diz? Preste atenção, já diz que o tinham crucificado em 63. Agora olhem, porque o Senhor vem no primeiro ungido, Jesus. Vem no segundo e no terceiro. E no segundo e no terceiro é a sua segunda vinda. Lembrem-se de que a terceira etapa tem uma parte que o irmão diz que é o abrir os selos.
porque a terceira etapa é a palavra. Agora, olhem a parte que se cumpre aí. Não é que ele tenha cumprido a terceira etapa, o irmão Branham, porque essa puxada, essa última puxada, ele não a deu, não a fez. Ele puxou antes do tempo. E quando ele diz que tinha que aquilo que eu te disse para não fazer, tu fizeres, e fizeste disso um espetáculo público, você sabe dessa parte, e aí Deus lhe levou numa dimensão mais alta, mais elevada, onde estava um outro, ou outro que estava realizando, fazendo essa terceira puxada, ou puxada. Preste atenção, diz que já o tinham crucificado em 63. Agora olhe, porque o Senhor vem no primeiro ungido, vem no segundo e no terceiro. No segundo e no terceiro, na segunda vinda. Vê? Não é uma terceira vinda, é a segunda vinda mesmo. Porque lembre-se que ele vem como ladrão na noite, antes da grande tribulação. E a terceira é quando ele vem com sua igreja, depois da ceia das bodas do Cordeiro, para estabelecer o reino do Messias antes do milênio, ou seja, no milênio. Para começar aí o reino milenial ou milenar. Porém, antes da grande tribulação, ele vem como ladrão na noite. E diz que o cumprimento disso é em carne. Agora preste atenção na mensagem intitulada O que farei com Jesus, chamado Cristo, na página 56. Essa foi a mensagem onde ele fala que 6 meses depois, 5 meses, porque foi em novembro que ele pregou O que farei com Jesus, chamado Cristo, diz: a decisão está na tua mão agora. Ele está em juízo, a palavra está pronta para a crucificação. Cristo está em juízo. O que você fará com Jesus, chamado Cristo? Aí ele está profetizando ou sobre o cumprimento da sua vinda, a qual está em juízo, nesse tempo. Diz o irmão William. Lá diz que o tinham sacrificado, crucificado. E 5 ou 6 meses depois, diz que a palavra está pronta para a crucificação, diz que vai ser crucificada. E aqui diz ou fala que já foi crucificada em 63. O que é isso? Foi crucificada em 63, tal como foi crucificada no ano 33, ou seja, lá com Jesus. Veja você bem isso, como foi crucificado lá em Jerusalém, Jesus de Nazaré ungido, foi crucificado lá pela primeira vez, então pela segunda vez, crucificada no segundo ungido, em Elias. E aí está colocando aí o quarto Elias, porque vejam, ele está pondo aí essa segunda parte, que seria a primeira da vez que foi, e em vez de falar a rocha, a feriu. Ou seja, se contarmos a primeira vez que ele bateu nela, e deu água porque disse, fere a rocha, uma. Se colocarmos na segunda vez, ele lhe falou, fala a rocha, mas em vez dele falar, ele a feriu, aí tá, 2, mas não deu água, não produziu água. E vem, ele bate novamente, e aí está a terceira. Agora, essa segunda ocasião ou vez, também se cumpre neste tempo. A segunda ocasião da primeira, dessa segunda vez que foi a falar para a rocha e não falou com ela, senão que a feriu, bateu nela. A palavra foi crucificada, a palavra que estava em Elias, em 63 foi crucificada, e agora diz que será crucificada, que está pronta para ser crucificada. O que é isso? Anunciando que crucificação, que tipo de crucificação? Por quê? Porque a palavra estará em Moisés. Também, ao estar em Moisés e Elias, será crucificada também. Vê você? Então vemos que não apenas será crucificada espiritualmente. Vê aí, ele está colocando as duas. Senão que também será o corpo, onde está essa palavra conforme a Apocalipse. Apocalipse diz que será o quê? Seu corpo será morto. E aí veja aí essa parte
quando bate na rocha, a fere e produz água da água. Ou seja, que já nesse momento já é para condenação ao mundo ou do mundo. Então vejam que traz com isso, dá água com isso para os escolhidos, para a noiva. Água, aí, o irmão William, aí o que nós lemos, água aí representa o novo corpo eterno e glorificado. Porque ao ferir a rocha na sua primeira vez, nos deu a água do batismo do Espírito Santo. E aconteceu um nascimento. Aconteceu um nascimento, pois tem que ter um corpo. E a terceira vez que ele a fere, contando dessas últimas duas, a primeira não deu água quando bateu, mas a segunda sim. Essa deu água, produziu água, para trazer-nos o corpo eterno e glorificado. Assim que não apenas o fará no espiritual, senão que também no corpo onde esteja essa palavra, hão de matá-lo. Isso é falado em Apocalipse 11. Para quê? Para juízo do mundo. Depois que mataram o Senhor lá em Jerusalém, no ano 70, veio o imperador romano Tito e destruiu o templo do povo que crucificou a palavra. Então, de que vale que matem o corpo onde estará a palavra? De que equivale que matem o corpo onde estará o ministério de Moisés e Elias? Lhes virá o juízo. Lhes virá o juízo, porque então a grande tribulação não lhes deixará nem raiz, nem ramo, nem galho. Portanto, então vemos a hora na qual vivemos, vemos as promessas que foram dadas ou faladas, e o tema desta manhã o podemos ver com clareza nesta hora na qual vivemos, ou onde vivemos. O primeiro, Jesus. O segundo, Elias. E o terceiro, Moisés. Porque Moisés virá com espírito e virtude do primeiro Moisés, e com espírito e virtude do quarto Elias. E virá a ser então o quinto Elias e o segundo Moisés. De modo que então nós vemos que todas as coisas que foram feitas por Elias continuarão em todas as coisas que estavam sendo feitas e foram feitas pelo quarto Elias, continuarão no quinto Elias. É uma continuidade do ministério do quarto Elias. E o segundo Moisés, o que ele tem é uma continuação do primeiro Moisés. Assim que, de modo que então, nesta ocasião, veremos, preste atenção, Moisés precisava ter uma continuidade. Por quê? Porque Moisés levou o povo até a fronteira. E ele terá uma continuidade e meterá o povo dentro da terra prometida. E isso está representado em Josué. E Josué é o Espírito Santo. E essa obra, nesse momento que Moisés fez isso, Deus aí se aborreceu com ele e disse: porquanto não destes a glória a Deus, não meterás o povo na terra prometida. Se um profeta dispensacional, Deus não permitiu isso, nenhuma pessoa que faça isso ou fizer isso poderá entrar à terra prometida do novo corpo, nem a ceia das bodas do Cordeiro, nem o glorioso reino milenial. E isso está representando lá aqueles que ferem a rocha, a crucificam e não poderão receber essas promessas, ou essa promessa. O Senhor guardou esse ministério de Moisés para uma obra no futuro, porque ele tinha uma obra para fazer, e era o quê? Meter o povo na terra prometida. Vê você? É por isso diz que o sétimo selo, o quê? Se mete até onde? Até no milênio. Se mete até o milênio. Se o sétimo selo se mete até o milênio, o sétimo selo é o cumprimento desse anjo que era diferente dos outros. E o irmão Branham, os irmãos crentes da mensagem, alguns estão esperando que ele ressuscite para cumprir esse sonho dessa irmã, porque ele diz, mas é que ele estava descendo de um carro, ou vamos dizer, essa logística aí que havia, e atiraram nele, e isso ele não se cumpriu nele. Ele mesmo fala isso. Vê, se não se cumpriu, tem que se cumprir no outro que vem. Não pode vir um corpo glorificado e eterno para realizar uma obra quando já terminou esse labor, esse trabalho, que esse mensageiro no seu corpo de carne.
desse mensageiro no seu corpo de carne. Quando Jesus veio, ressuscitado, com esse corpo glorificado, vejam, ele não fez o labor depois na cruz do Calvário, ele a fez no seu corpo antes de ser glorificado, já adotado. E se é paralelo, se for paralelo em tudo, como é que tu vais estar crendo? Como é que vai estar trazendo um corpo glorificado para que cumpra o que não terminou de fazer, segundo o critério e a imaginação e as invenções dos pastores e das pessoas, crendo no corpo glorificado? Isso não é nem escriturístico, escritural, tu já estás acrescentando na palavra. Se o sétimo selo não se cumpriu, essa parte de Apocalipse 11 no irmão Branham, pois tu vais para o próximo que Deus enviou. E tu vês o próximo, trouxe uma obra e foi embora, partiu. E tampouco se cumpriu, então tem que ser no outro. Porque Deus sempre usou seus instrumentos, um véu de carne, um homem. Ele nunca sairá dessa lei que ele tem. E se não se cumpriu nele, então aí, vejam, o quadro, o cenário completo inteiro dessas escrituras que não se cumpriram e automaticamente já fica identificado esse, o qual ou ele se mete até no milênio, cumprindo todas essas profecias que não foram cumpridas nele, porque esse é quem está vigente, valendo no meio da igreja. Assim que sabe que o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor, e é Elias e é Moisés, porque ele diz que Apocalipse 11 é igual a Apocalipse 19. Essa é a vinda do Senhor. Lembre-se que ele vem como ladrão na noite. Aí está o mistério, o segredo. Aí está a simplicidade de Deus. De modo que sabe que o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor e é Elias e Moisés. E se mete até onde? Até ao milênio. Por isso é que então, quando vier na sua segunda parte, ou venha na sua segunda parte, o Senhor, na sua segunda vinda com Moisés, pois nos mete até a terra prometida. Nos mete na terra prometida espiritualmente primeiro, e depois nos mete na terra prometida fisicamente também, literalmente também. Nesse momento ele estava, Deus já estava lhe dando mais luz, porque ele pensava que com o irmão Branham tudo iria se acabar ou terminar. E Deus lhe foi dando mais luz. Ele mostrou que havia uma era mais lá em cima, que é a era da pedra angular. Ele mostrou tudo o que essa era tinha, e também lhe mostrou o mensageiro. E o irmão William não falou abertamente desse mistério, senão que tudo ele deixou falado nesses anos que ele ia pregando, e todo mundo pensava que fosse ele ou era ele. Mas se você prestar atenção, numa ou noutra, enquanto se aproximava para o fim, já ia se vendo o quadro, já se ia vendo que não era ele. Sempre o mensageiro que está presente ou vigente, e Deus tem umas promessas para realizar, ele tenta agarrar essas promessas e fazer parte dele, trazer elas para ele. Não foi o irmão Branham até lá no Cairo? E a pessoa diz, mas um profeta como o irmão Branham, como? Ele não vai perceber, se dar conta que havia um quinto Elias agora. Isso é fácil, porque já se sabe, mas e naquele tempo? Pois o irmão Branham dizia, ora, então sou eu. Vamos para lá. Porque se Israel recebe a mensagem, ou receber a mensagem, já isso. Depois daqui é ressurreição e rapto, e para a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que ele diz que se a América do Norte tivesse recebido a mensagem, já estaríamos ou estivéssemos no milênio. Mas vejam, que não se cumpriu nele. Deus lhe mostrou. Depois ele disse, mas por que a pessoa pensa ou diz, mas por que ele deixou chegar até lá
E não lhe disse, não, não és tu. Não percas tempo, vamos falar assim. Deus tinha tudo isso no seu programa. E vejam, é como se fosse a parte de Abraão. Quando disse para Abraão, sacrifica-me o teu filho. Mas não, ele podia ser mais fácil que lhe desse um carneiro. Não, ele teve que ir, pegar o rapaz, o menino, depois a lenha, e o rapaz vai aí com a lenha, vai lá em cima, caminha todo esse caminho, esse sendeiro, chega lá em cima, amarra o rapaz e está me amarrando. Por que será que o papai está me amarrando? Pai, onde é que está o carneiro, pai? Ele não entendia o que estava acontecendo aí. E muitas vezes a pessoa não entende as coisas na vida. Às vezes tu te sentes amarrado, atado. E tu dizes, mas Senhor, onde é que está a solução disso? É quando a pessoa diz, eu estou amarrado de pés e de mãos e não posso sair. Deus proverá a saída, amém. Não te preocupes. E ele aí diz, papai, onde é que está o carneiro, pai? Não vejo o carneiro. Oh, meu filho, Deus proverá, meu filho. O que é que Deus estava fazendo aí? Provando o seu profeta. Vê? A mesma coisa que ele fez com o irmão Branham, estava provando. Vamos ver se ele crê na realidade nessa promessa de Apocalipse 11. Vamos ver se tu crês na promessa que eu tenho para Israel. Meu filho primogênito como nação. O qual todo aquele que se meter com Israel verá as coisas bem duras com Deus, porque diz que aquele que te abençoar será bendito e aquele que te amaldiçoar será maldito. E todos esses países, pessoas que se meteram com Israel e agora mesmo estão contra Israel, terão o seu pagamento. Não se salvará nenhum deles. E vejam como Deus aí chegou até o irmão Branham, até as últimas consequências aí, mas ele diz, não. Volta para trás, volta, nem és tu, nem tem o ministério, nem é o tempo. Volta, regressa. E isso tem que ser conforme a Apocalipse 11. E aí ele percebe isso, se dá conta, vê, Deus revela para ele que não era ele, virá outro. Por isso é que ele diz, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, percorreremos esse caminho, o sendeiro mais uma vez. E muitos ainda pensam que o irmão Branham é que vai vir percorrer esse caminho. E é o ministério que estava nele, que estava falando isso. Essas palavras, as quais iriam se cumprir num outro véu de carne, ou em outro véu de carne. Se a pessoa pudesse entender essa fórmula que Deus tem, e sempre teve, nunca tropeçaria com as promessas e com o programa divino. Entendendo apenas isso, já se livra de um monte de problemas. Até o milênio. Por isso é que então, quando vem ou vier na segunda parte, o Senhor, na sua segunda vinda com Moisés, pois nos mete na terra prometida, nos mete na terra prometida espiritualmente primeiro e também na terra prometida literal, física. Isso é o que faz o sétimo selo. Termina todas as coisas e se mete até no milênio. Finaliza todas as coisas. Bom, o que é isso então? Isso é então o sétimo selo nesse tempo, é os dois ungidos que faltavam por vir. Primeiro Elias e depois Moisés. Agora perceba bem isso. Preste atenção. Entrou o primeiro ungido e o segundo ungido. Quanto tempo passou entre um e outro? Quase 2.000 anos. Entre o primeiro ungido e o segundo ungido. Por isso é que este é o tempo mais grande e mais glorioso. Porque entre o primeiro ungido, Jesus, e o segundo ungido, passaram quase 2.000 anos. Agora vejam que a pessoa diz ou pensa, mas aqui Paulo foi ungido, os apóstolos, Irineu, Marte e Colombo. Mas ele está fazendo referência aqui, se refere ao espírito ministerial de Elias na sua quarta manifestação, o qual estava ungido com o pilar de fogo, a coluna de fogo nessa porção que correspondia, que pertencia. E aí ele estava representando, tipificando o que seria ele na sua segunda vinda, os ministérios de Moisés e de Elias, Apocalipse 19 e Apocalipse 11, cumprindo a sua vinda, a qual seria também crucificado, na qual também ele seria crucificado.
Mas entre o segundo ungido, está falando do irmão Branham, e o terceiro ungido, que é Apocalipse 11, não passa, quase não passa tempo. Vem um aí bem grudado no outro, juntinho do outro. Vê, você não haverá tempo para que o diabo possa fazer alguma coisa, fazer das suas. Vejam. Quanto tempo é que nasce uma criança desde que ele é gerado, engendrado? 9 meses. Lá passaram quase 2.000 anos. Mas vejam, que o único tempo que houve entre o aparecimento desse outro ungido foram 9 anos. Nasce e Deus deixa no meio da sua igreja o seu anjo guardião para cuidá-lo desde o seu nascimento. E vigia ele, guarda ele, e o leva até que chegue numa etapa de madurez, de amadurecimento. Bom, aqui eu já dou as boas novas, aqui está tudo. Aqui está o ungido, agora eu vou me embora para a casa de meu Pai Celestial, de onde eu fui enviado. E aí já está com vocês, grandezinho, maduro, para introduzi-los à terra prometida do novo corpo. Então nós vemos que é um tempo mais glorioso, mais grande, o tempo no qual nós estamos vivendo é mais grande, mais glorioso que os tempos do passado. Tempos passados, dos tempos passados desejaram viver esse tempo, desejaram viver, mas não o viram, desejaram ver. Nós somos os privilegiados, os predestinados para esse tempo. Agora, depois, nessa mesma mensagem, ele fala de que ele virá com campanhas de cura divina, e que seria um título de doutor. E aí depois vocês podem, mas para não tomar mais tempo, eu queria lhes ler essa parte aí, do que representa essa crucificação, a qual ele, neste tempo final, estaria recebendo por muitas pessoas, tanto uma crucificação espiritual, como vemos ela aí, que depois será física, porque mesmo que não tenha relação com o pecado, vejam que essa parte aí da segunda vez, que seria a terceira, que ele bate nela e dá água, aí corresponde à morte. Vejam que na anterior, vejam no irmão Branham, partiu. O irmão William partiu. A palavra, como ela foi ferida, que é a rocha, vejam, tiveram que morrer. E prestem atenção vocês que os escolhidos de Deus, para eles, essa parte do cumprimento de ferir essa rocha não se cumpre neles, porque haverá um grupo que não verá morte. Portanto, isso não cabe, não corresponde a eles. Eles permanecerão vivos e serão transformados, com exceção de um, porque um tem que representá-los, representar a eles. Um lá nos representou quando a rocha foi ferida. Outro aqui dará a vida por vocês. Porque foi ferida, mas ao ferir essa rocha, deu água. Vê? Existe uma rocha que será ferida, que é a palavra encarnada, e dará água. Dará a água do novo corpo. Vejam a importância do cumprimento dessa promessa, a qual não tinha que acontecer que passar. Era para que nenhum visse morte neste tempo final, nenhum. Mas, porquanto aí quebrou-se o tipo e figura, diz que quebrou o programa da Bíblia. Isso foi uma coisa terrível, pois então tem que morrer.
Agora vejam o labor, o trabalho que ele estará realizando já no final, quando lhe dizem: por fim saímos deste, que nos atormentava, nos causava tormenta. Não vem com palavras bonitas como muitos desejam, parece que desejam escutar. Olha, Jesus disse, tem uma parte que Jesus disse: eu não vim para trazer paz, porque essa parte ele já cumpre na sua segunda vinda plenamente em plenitude. E ele dizia: eu sou o príncipe de paz. Mas como é que podemos entender isso? Busquem aí que ele diz: eu vim para trazer dissensão ou contenda. Mateus 10:34. Não penseis que tenho vindo para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, senão espada. Porque vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua casa. Aquele que ama pai, mãe, mãe mais que a mim não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Aquele que achar a sua vida perderá, e aquele que perder a sua vida por causa de mim a achará. Estamos num tempo de mártires, porém não estamos no tempo de mártires, mas se alguém tiver que dar a vida pela mensagem, pela palavra, eu sei que tem um grupo de valentes que farão isso porque sabem que depois ressuscitarão rapidamente. Mas aquele que diz: não, eu não creio nisso, eu quero ficar bem vivido e fazendo as coisas, eu não quero passar por esses sofrimentos, eu não sou dessas pessoas. Pois então a perderá, é pior. Agora olhem, neste tempo, qualquer um poderá dizer: está acontecendo algo contra aquilo que veio se falando. O irmão William, totalmente diferente contra isso. Quando ele apenas pregava tudo, Deus é amor, todos unidos, paz e tudo isso. E agora vem este aqui que não sabe nem de onde ele saiu, e vem agora colocando discórdia nas casas, nos lares. Eu não estou pondo discórdia em nenhum lugar. É a palavra a que está produzindo essa separação. Em que tempo? Pessoas que dizem: mas é que, olha só, o meu pai já não fala comigo. Isso não deve ser, deve-se manter uma boa relação, a família. Não tem que ser assim. Creiam ou não creiam no cumprimento das promessas, e o que Deus está fazendo não é bom que maltratem tanto aqueles que estão se preparando para a sua transformação, como os que não estão se preparando para a transformação. Isso tem que falar bem claramente, porque não se pode tapar o céu com a mão. Para eles vão dizer que não é assim, mas nós conhecemos e nós sabemos que existe uma obra que se está realizando, fazendo, e estamos vivendo ela, estamos palpando ela. E vejam, isto que Jesus fala aí, agora está se cumprindo plenamente. O genro com a sogra com o genro, ou a genra, ou nora, o irmão contra a irmã, o pai contra o filho com o pai, o tio, o outro. E diz: mas esse veio para cá foi para atormentar-nos. Quem é que fala assim? Os espíritos dos demônios. São os únicos que ficam se queixando ou se queixam. E a pessoa aí já está identificando de que espíritos são. Viu como tudo é simples? E a pessoa não deve fazer isso, porque usar isso para então maltratar e colocar de lado. Pelo contrário, você, como escolhido de Deus, com prudência, trate-os com amor, prudência, e você sabe o que você tem. E você sabe como se cuidar e de tudo e todas essas coisas. Ou seja, que não marginalize eles, pelo contrário, ajude a eles no que puder ajudá-los, mas consciente daquilo que você está recebendo, e que você não seja de estorvo para a preparação, porque isso é individual. Não seja estorvo para você. Amamos eles e desejamos as maiores bênçãos
para você, mas isso é entre Deus e você. Ele prestará contas pela sua vida a Ele. Agora, é por isso que em Tessalonicenses capítulo 5, aí nos diz que quando digam paz e segurança, virá a destruição repentina. Ou seja, que o versículo 1, olha, diz: mas a respeito dos tempos e das estações, 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, mas acerca dos tempos e das estações não tendes necessidades, irmãos, de que eu vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá assim como ladrão na noite. Ele vem ver como ladrão na noite, vê? Vem como ladrão na noite, que quando digam paz e segurança, então sobrevirá sobre eles destruição repentina, como as dores da mulher de parto, e não escaparão. Ou grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, senão que vigiemos e sejamos sóbrios. Vejam, seja diz que vigiemos ou durmamos. Por quê? Porque existem pessoas que têm que partir. Por quê? Esse grupo da sexta dimensão tem que se cumprir, tem que ser cumprido. Tem que se completar, ser completado esse grupo da sexta dimensão, o qual isso não pode acontecer. A ressurreição não pode acontecer até que esse número seja completado, se complete. Por isso é que diz, seja que vigiemos ou durmamos, mas sempre desejamos permanecer vivos. Porque a promessa é que há um povo que não verá morte. Há um povo que não será ferido. Como o representou aí Moisés. Isso é algo, é uma coisa muito formoso que nós falamos hoje, como esse grupo não é para eles, essa ferida não é para eles, senão que será um só, tal como foi na primeira vinda. Talvez não se tinha falado isso assim, dessa forma, mas vejam, agora vejam, como nestes dias de ontem, no dia de ontem, durante a manhã me enviaram lá de Jefferson para que se orasse pelo... Ou seja, o comunicado que muitos irmãos já têm, esse comunicado, que estejamos orando por Billy Paul, porque ele está bem delicado de saúde, a sua condição. E Billy Paul vai partir. Lá, Sharon o está esperando, Sharon. E isso é um sinal muito grande. Eu creio que eu já falei isso faz vários meses atrás, e também no ano passado nós falamos algo a respeito disso, e nós não nos alegramos de que ele parta, um ser como Billy Paul, se nos for tão amado com o povo, de tanta ajuda que foi para a obra de Deus e o ministério do nosso irmão Branham, seu pai. Porém, está no programa divino que ele vai embora do nosso meio, mas não fique preocupado que ele voltará, regressará, ele estará novamente entre nós, conosco. E que ele mande muitas saudações lá. Ela diz que estarei aqui esperando o Billy, ou seja, que certamente a primeira que ele vai ver é Sharon. Mande saudações a Sharon Rose e ao irmão Branham e todos que estão lá. Da nossa parte, diz, tu fostes reunido com teu povo, diz. Aí a voz fala com o irmão Branham isso, que todos esses são Branham, ele diz, não são teus conversos. Cada mensageiro reunido com seu grupo. E Billy que ele leve saudações para lá, ou até lá da nossa parte, a nosso favor. E que, brevemente, porque vejam,
Eles têm que, diz no livro das eras e no livro dos selos, que eles estão esperando que ele venha e julgue, porque vai haver um juízo e depois regressar à terra, tomar corpos, tomar corpo, e então comeremos. Ele, em um dos dois lugares, ele escreve Apocalipse 11, ou seja, aqui ele pode dizer-lhes que brevemente estará com eles ali, ou lá, porque já essas boas novas da vinda do Senhor lá, vão ter pessoas que vão estar chegando, se faltar algum depois, que vão dizer para ele, já brevemente, ele virá nos recolher. Nós não damos datas, nem falamos que dia vai ser ou acontecer. Quando Deus o tenha ou tiver no seu programa, aí é que vai ser ou acontecer. Porém, haverá um momento, e isso não há quem despinte isso, não diga que não é assim. Portanto, ele poderá dizer que já mesmo estaria aí com eles. Será apenas por 3 dias. Lembrem-se que ele diz em Apocalipse 11, diz 3 dias e meio. Mais 3 dias e meio, você conta isso, dá uns 82 horas, 84 horas. 84 seria 24 vezes 3 são 72 horas, mais 12, 84 horas. 84 horas. Aí já está o corpo se decompondo, em decomposição, começando a se decompor o corpo. Mas vejam que ele disse que em 3 dias o levantarei, o porei de pé. Está falando o Filho do Homem aí, Jesus mesmo falando aí, o Filho do Homem. Vejam, dentro desse término, dentro desse espaço de tempo, ele não chegou nos 3 dias completos, às 72 horas, porque ele foi crucificado numa sexta-feira e já pelo domingo pela manhã ressuscitou. Fique contando aí e não chega a 3 dias. A Escritura fala de 3 dias e meio dentro desse tempo. Se lá não se cumpriu as 72 horas inteiras completas, pois aqui a pode cumprir completamente. Completa essas 72 horas, as pode cumprir. Depende da hora, porque e depende do momento em que aconteça, porque mesmo que um domingo pela manhã foi que ele ressuscitou, um domingo pela manhã. Lembre-se que o domingo representa a nossa era. E pode ser que não caia no domingo, mas para Deus seja domingo. Esse dia, e que para nós nos caia numa sexta-feira. Mas desejamos que a ressurreição seja num domingo pela manhã. Mas tudo depende de em que hora seria, que depois ressuscitaria ou ressuscitasse. E tudo isso é o que Moisés, por ter ferido a rocha, se estará cumprindo neste tempo. E aqueles os que estiveram ferindo a rocha, batendo na rocha, em vez de falar com ela, são representados em Judas. Esse grupo, olhem, tem um lugar e nós vamos aí ir terminando, mas tem uma parte onde também me passaram. Nós já tínhamos lido ela. Isto foi em frente ao Jordão. Essa partezinha aí, onde ele fala em 1987, no dia 4 de janeiro, ele diz assim: como Judas era um de seus discípulos do Senhor, haverá Judas que terão seguido a mensagem da segunda vinda do Filho do Homem. Porém, depois,
venderão a palavra para que seja crucificada. Mas veja você. Veja, Judas Iscariotes era apenas uma porção do grupo que seguia ao Senhor. De 12, isso que nós tínhamos falado antes, por isso que no princípio estávamos falando que os irmãos buscam nas mensagens certas partes onde se falou de alguma conversa, de algum estudo bíblico, e buscam, procuram e vão se empapando mais disso com relação a esse tema que se trouxe, e aí encontraram essa porção. Nós já tínhamos lido ela, mas vejam como tudo isso vai sendo compreendido cada vez mais e mais e mais. Porém, depois venderão a palavra para que seja crucificada. Mas veja você, Judas Iscariotes era apenas uma porção, um percentual do povo que seguia o Senhor. Dos 12, só um. Menos de uma décima parte dos discípulos do Senhor dos apóstolos. Assim que isso representará aqueles que entregarão a palavra para que seja crucificada. Assim como os discípulos do Senhor, quando a palavra foi entregue, se assustaram. Alguns fugiram, todos muito temerosos. Agora vejam como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Procuraram a lei, buscaram que fosse algo legal, que isso se realizasse, acontecesse. Foram pela via legal. E Judas pensava que não ia acontecer nada com ele. Não. Mas olha, até aí faz isto, faz aquilo. São pessoas conhecedoras que sabem que estiveram no comum, no normal. E aí ele diz, em tal sítio ele vai até lá, aquele lugar. Lá apareceram. Até ele mesmo foi até lá, os levou diretamente para lá, nesse lugar. E depois, ele certamente pensava ou dizia, ele já se livrou de várias coisas. Eu mesmo vi com meus próprios olhos como ele se mete no meio das pessoas e vai-se embora. Já tinha acontecido isso. E se metendo no meio da gente, foi embora, partiu. Queriam colocar ele no despenhadeiro, despenhá-lo. Certamente, falando com eles, ele dizia, olha, como Deus te libertou, Jesus, te libertou disso. Já era uma coisa comum, normal, mas agora chegaram com paus, com varas e tudo, eu já tenho meu dinheirozinho aqui, eu já ganhei a posição, já não vão tirar a congregação de mim, já não vão fechar as portas da igreja porque eu me uni com o conselho, ou porque eu fiz as pazes com o governo. E já não vão me deixar, porque para mim falaram que eu continuasse pregando e esquadrinhando, que eu não deixasse de pregar. Vejam como trocam a palavra para crucificá-la, a qual está encarnada. Utilizam a mesma palavra para crucificar a palavra. Bom, e ele vai se livrar disso. Já tem um monte de gente aí que o ajuda, não vai acontecer nada com ele. Quando percebe que o mestre está já para ser condenado, vejam, se percebeu, se deu conta, ei, entreguei sangue inocente. Percebeu o que ele tinha feito, mas já foi muito tarde para Judas. E será muito tarde já para aqueles que estiveram crucificando a palavra e a estão entregando. E o que farão também. Assim como os discípulos do Senhor, quando a palavra foi entregue, se assustaram, alguns fugiram muito temerosos, assim também algumas pessoas ficarão cheios de temor por causa da entrega da palavra no tempo final, no tempo do fim, para ser crucificada. A palavra foi entregue para ser crucificada e cumprir Apocalipse 11, que o irmão Branham não. Foi entregue a palavra para ser crucificada no nosso irmão William Soto Santiago? Não. Pois então tem que buscar onde estará a palavra encarnada e nesse ungido é que será entregada a palavra. E aí é que você pode dizer, graças, Senhor, porque me deste
do teu espírito, me colocastes essa percepção profética. Eu sou um atributo teu, para poder ver velada e revelada a palavra em um homem. Ver um ungido neste tempo, porque nem todos têm essa percepção profética. Nem todos poderão ver essa palavra velada. E aí está o grande, o grandioso. E a pessoa poderá dizer, tu não vês as promessas? Não, não as vejo. Não as vejo. Compreenda, entenda, que é que eles não têm essa percepção que você tem. E aí você deve glorificar a Deus. Não é que não lhes trate mal porque essa pessoa não tem o que você tem. Pelo contrário, você deve ser muito mais agradecido cada vez mais e mais e mais, de que você possa entender os mistérios de Deus. Mas se você faz parte dele, você é um mistério. Consequentemente, claro que vai entender o programa que Deus está realizando, fazendo. E até mesmo, vejam, mais difícil Deus põe as coisas, porque nem sequer está escrito. Agora, olhem se é grandioso o que Deus está fazendo com você. Se é grande aquilo que você tem. Porque não tem, diz, não há no que se basear, se fundamentar. Aqui não tem forma, não tem jeito. Mas aí tem uma percepção profética, onde Deus te vai abrindo o entendimento pela revelação a esse escolhido de Deus. E entende e compreende o que Deus está fazendo, o que Deus está cumprindo. Agora, continua dizendo, agora, falando do tempo que nós estamos vivendo à frente, diante do qual nós estamos neste tempo, temos que reconhecer bem o tempo no qual estamos vivendo. Se estamos vivendo em um tempo paralelo ao tempo em que o Senhor seria entregue, seria crucificado e a morte o tocaria nele. Nesses dias, Jesus, estando diante da morte, na frente do tempo para a sua crucificação, ele estava simbolicamente, estava diante do Jordão, porque o Jordão representa a morte. Jesus tinha de morrer. Hoje em dia nós novamente estamos diante do Jordão, na frente do Jordão. E como nós falamos que nesse tempo, vejam, aí estava culminando, finalizando uma geração em 86, desde 1946, e vejam tudo o que ele estava aí. Ele, inclusive, ele dizia, Senhor, virá outro. Em 85, eu creio que ele falou isso, porque já estava se acabando essa geração aí. E Deus o que ele disse foi, segue adiante. Inclusive até ele falou, não vai haver outro. Deus não podia abrir aí completamente, inteiramente esse mistério aí. Porém, se não era ou se não fosse, pois vamos continuar para frente. E ele continuou, seguiu. Porém, depois, ele se dá conta, percebe quem ele é. Quem é ele? Mais claramente depois da sétima etapa, onde nos introduziu em 2000. Já aí, vejam como já se abre aí em todas essas mensagens até 2018, nos falando da dispensação da graça. Antes ele não falava de que estávamos na dispensação da graça e de que brevemente se fecharia essa porta. Talvez indiretamente em uma ou outra mensagem, mas sempre nos falava que estamos na dispensação do reino. Estamos na era da pedra angular. Por quê? Porque tem um entrelaçamento, mas se estava vivendo na dispensação da graça e que chegaria a seu fim, a seu final. E tem uma mensagem ou uma pequena conversa, digamos conversa, mas foi eu creio que foi numa sexta-feira, onde me passaram um pequeno vídeo, que aí eu estava falando de que esses estudos, guardem esses estudos, porque nosso irmão William, quando ele se recuperasse da voz, e isso aconteceu entre maio, depois da Espanha, a junho de 2014, foi uma dessa sexta-feira, eu falava com ele aí, guardem o estudo,
Porque se o irmão Branham vai se recuperando, pois ele pregaria essa mensagem. E se for para o próximo domingo, já fazemos um outro tema, pois ele prega o tema anterior. E eu estava escutando quando ele falava isso, quando eu falava isso, ele estava me escutando. E aí nessa mensagem, nessa intervenção que eu fiz, ele falei com a permissão do irmão William, porque essa foi a atividade ou reunião que ele me mandou um videozinho dizendo a Deus, desde o seu escritório e fazendo assim com as mãos, como que os amo. E eu dizia, ponha a saudação, e eu disse, como ele estava me escutando com a permissão do irmão William, ele não me disse que eu falasse isso. Eu lhe disse, preparem-se, porque a porta da dispensação da graça breve se fechará. Se falou. Nesse momento, antes dele partir, em junho 14 de 2000, junho 13 de 2017. E vejam que tudo aí, se o povo chegasse a estar pronto, preparado, Deus então podia ou poderia cumprir suas promessas aí. Mas porquanto o povo não estava pronto, tinha-se um tempo de preparação, de terminar a dispensação da graça e estabelecer a dispensação do reino. E já entrar nessa etapa na qual antes bem antes da grande tribulação, que é diante, na frente do Jordão. E somos colocados agora diante do Jordão. Nesse momento onde Josué estava com o povo para cruzar o Jordão. O que ele falou aí? Santificai-vos. Porque Jeová fará amanhã algo, fala assim, maravilhas entre vós. Isso ele falou por duas vezes. Tem que ver onde foi, se foi na vez quando os muros caíram, e também antes, aqui em Josué no capítulo 1 e capítulo 3. Todas essas escrituras, aí podemos vê-las, porque vejam, foi antes. Mas vejam que cada vez que tem uma conquista, Deus manda o povo a se santificar. E isso acontece em todas as etapas. Aqui aconteceu, vejam, neste momento, nesta ocasião, o tenha dito Deus ou não tenha dito, essa parte de santificar-se, é assim, é desse jeito. Porque vejam que quando estavam perdendo uma batalha e buscaram, procuraram, e era que tinha um lingote de ouro, alguma coisa em uma das tendas ou tabernáculos, tinha um lingote de ouro, e por causa disso não estavam ganhando a batalha, vencendo a batalha. Ou seja, que o povo tinha que estar bem. E se o povo tinha que estar bem, isso não fala de outra coisa do que santificação. Vejam. E aí ele não disse essas palavras talvez para obter a vitória, mas a pessoa entre linhas pode ver como o povo deveria estar para poder ganhar ou vencer essa vitória. Mas vejam, aqui aconteceu. Josué levantou-se pela manhã, ele e todos os filhos de Israel. Josué 1, capítulo 3, versículo 1. Partiram de Sitim, vieram até o Jordão e repousaram ali antes de passarem. E depois de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus e os sacerdotes levitas que a levam, parti vós também do vosso lugar e parti, seguia após ela. Afim, contudo, porquanto vocês não sabem o caminho que passaram por aqui, e haja distância entre ela como da medida de 2.000 côvados. Ou seja, que nessa parte final, onde já estamos por passar o Jordão em seco, essa parte nunca, o povo de Deus nunca transitou por essa parte. Portanto, ninguém pode se adiantar e dizer que é de certa forma ou é desta forma, vamos receber a promessa. Deus sempre tem um líder, porque
Se não tem o líder ou tiverem o líder, sem profeta diz que o povo se desenfreia, fica desenfreado. Uns vão dizer que é de uma forma, outros vão dizer que é de outra forma, mas quando há um guia que é o Espírito Santo, manifestado no mensageiro desse tempo, aí vão na certeza, com segurança, aí não vão falhar. É como quando você está em um tour ou em uma viagem, em algum lugar que você vai ou for, e o guia da frente diz, mantenham-se na fila ou em fila, e quando tem um precipício lá embaixo, muito mais ainda, sigam direitinho os meus passos. Vê que sempre tem um guia, e aquele que sair dessa guiança, desse guia, pode capotar lá para baixo, cair lá para baixo. Vejam, a mulher que a mãe do irmão Branham viu, eu creio que foi um sonho, isso está, eu não sei se na mensagem já saiu o sol, eu sei andar por aí ou por aqui, porque ele estava vendo aí uns sapatos altos, e eu posso, ou seja, tentando dizer que ela sozinha, sem direção, disso que o irmão Branham estava falando, ou dizendo que ela também podia. Não vá por aí. Vê se tu consegues isso aí. Conseguiu? Olha, diz. Eu lembro uma vez. Já saiu o sol. Eu lembro uma vez quando primeiramente eu comecei a pregar, já faz vários anos atrás, estávamos vivendo aqui por esta mesma rua, um pouco mais lá em cima, e eu estava pregando aqui nesta igreja. E ela sonhou um sonho, ou seja, a mãe... Sim, mais em cima diz. Minha própria mãe já partiu. E ela sonhou um sonho que eu estava de pé aqui junto com 3 escadas ou degraus. E eu estava de pé pregando para as pessoas. Que eles tinham que subir esses 3 degraus antes de poder subir até a estrada. 3 degraus, Lutero, Wesley e o irmão Branham. Para depois subir aonde? Nessa estrada estreita, que é a era da pedra angular. E olha, se continuarmos, eu encheria as mãos de celular, porque a parte onde fala, onde diz o que estás escutando, um dos rapazes me manda uma escritura que está escutando, o outro já consegue outra, eu tenho as 3 e mais 2 a mais. Eu teria que ter um 4º celular para ler a parte onde ele diz que foi nessa rua estreita, nessa estrada estreita, onde estava essa mamba, essa serpente mamba, que tentava picar ou morder o seu amigo. Vamos ver se vocês acham para fazer uma pausa aí, já que nós tocamos nessa parte. E vê, coloca aí estrada ou rua estreita no livro de citações, na busca. Diz rua estreita. Não coloca estrada estreita. Ou põe estrada estreita ou estrada estreita. É essa mesma aí. Pois diz, essa é a página 60, parágrafo 527. Essa aqui é a da serpente. Do outro lado onde estavam colocadas as promessas. Vê? Eram como as 3 da manhã, eu suponho. Eu tinha me levantado e eu olhei na minha frente. E eu vinha para baixo até o Jordão descendo. Estava diante do Jordão. Parecia como que eu estivesse parado de pé no mapa da Palestina, e eu vinha até lá embaixo ao Jordão, e parecia como que eu podia ouvir o cântico, eu vou para baixo até o Jordão. Alguém estava cantando isso. E à medida que me aproximava do rio, eu olhei para trás, e eu me virei para trás, por qual caminho eu tinha vindo. Vejam, as eras, toda essa estrada, as eras. Ou seja, todos esses degraus. E já tinha caminhado 2/3 do caminho até o Jordão. Eu olhei para o outro lado do Jordão e disse, ó, louvado seja Deus. Do outro lado é onde estão colocadas ou estão todas as promessas. Nós as vemos e dizemos, louvado seja Deus. Do outro lado estão bem pertinho essas promessas. Já as podemos palpar, quase pegar com nossas mãos.
Toda a promessa está colocada na terra prometida. Então, voltei a mim mesmo, voltei a mim. Quando entrei dentro da visão novamente, parecia que eu tinha sido levantado para cima. Aí está, lá para cima, vê os 3 escadas que nós estávamos lendo da visão. O irmão Branham, o que ele estava falando aí, o irmão Branham. E colocado numa estrada estreita com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão, quem fosse o irmão. Eu olhei em torno, ao redor e disse, agora eu estou seguro ou certo. E olhem, isto aqui agora. Olhem, isto aqui agora. Ele não sabia quem era o irmão. E lembram de quando ele falou? Tu te lembras o nome que tu procuravas quando tu sonhastes a respeito disso? Olhem, desde quando ele vem procurando o nome desse irmão. E onde o achou? Ele disse, eu terei que ficar calado com isto. Ele já sabia aí, ele já sabia o que Deus estava cumprindo através desse irmão. Eu olhei em torno ao redor e disse, agora eu estou certo e sei que isso é uma visão. O Senhor Deus está aqui. Parecia como que todos tinham ou tivessem medo. Será um tempo de aperto, de perseguição no meio dessa estrada estreita na era da pedra angular. Que coisa é que temem tanto temem? E veio uma voz e disse, aí está o perigo nesses dias, tem uma coisa horrível que é morte, ou seja, grande tribulação. Quando ela te pega ou te pegar. E aí, pois, toda a citação é longa dessa visão. Mas vejam para onde ele foi e onde ele foi colocado lá em cima. Agora, busca outra vez a outra parte. Busca. Aqui eu não terminei isso de Josué. Mas vejam, olhem. Aí diz... E eu estava de pé. Já saiu o sol. Eu estava de pé, pregando para as pessoas que eles tinham que subir essas 3 escadas ou degraus. 3 degraus antes de poder subir na estrada. E já vimos aí ou lá. E na estrada tinha uma pequena linha branca como uma perla que ia diretamente para as portas do céu, na direção, ou seja, na direção das portas de perla. E essa perla tinha sido estirada até chegar a esses degraus. É como dizer, pegando algo assim, e vejam, tem um caminho pelo qual ir. E foi estirado, ou seja, colocado nessa direção para essa parte da 7ª era. Incluindo a brecha entre a 7ª era e a era da pedra angular. E isso é exatamente a minha mensagem hoje em dia. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. E eu estava dizendo que uma pessoa tem que vir através desses 3 escadas para poder chegar a caminhar sobre essa estrada ou nessa estrada. Disse que houve uma dama que passou por lá ou por aí. Agora vocês lembrem-se dos sapatos que as pessoas usavam faz 35 anos atrás. Uma dama que passou por aí trazia colocado um par de sapatos muito altos, como esses que usam hoje, uns sapatos com tacos altos, com sapatos altos. E eu disse, espere aí, irmão, você não pode caminhar sobre essa estrada com esses, ou seja, com esses sapatos, ou tipo de sapato. E disse, você não pode fazer isso, não pode fazer assim. Está falando Elias aí com essa irmã. E é o que o quinto Elias está dizendo hoje para as irmãs. Nessa parte física, de usar esses sapatos altos, solado alto. Vejam como também se cumpre até fisicamente, no físico. E isso também no espiritual também se cumpre, falando para a igreja, noiva, de que tem que caminhar por essa via, por esse caminho, de uma certa forma, de um certo modo, e se preparando para continuar caminhando nessa estrada e obter no final, obter as promessas, ou a promessa, mas tem os pré-requisitos. Não se pode sair desses pré-requisitos. E olhem o que... Aqui nós falamos o mal-criada que ela foi mal-criada, porque nem com respeito aí respondeu para ele. Lembre-se que isto é um sonho. Mas vejam,
neste tempo, vejam, e diz, e ela me respondeu. Assim ela disse, e olhou para as outras mulheres e disse, não creiam nele, ele é um demente. Olha como ela trata ele. Não creio que isto, porque é um sonho, não se cumpriu, ou se está cumprindo, ou se cumprirá, senão que isso já vimos isso. E eu creio que muitos já ouviram isso. Não creiam nele, ele é um demente. Não creiam nele. Lhes mostrarei que eu posso estar justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e assim mesmo caminhar aí. E eu simplesmente a deixei ir embora. Vê que a pessoa não pode ficar lutando com essas pessoas. Deixem eles, que eles façam o que eles desejam fazer. Aqui, todos têm livre-arbítrio, livre escolha. E por esse mesmo livre-arbítrio vão ser condenados ou condenadas, porque o livre-arbítrio é ou crê ou não crê. Não podia fazer mais a respeito disso, não podia detê-la. E ela deu um salto na estrada e voltou-se para a irmã dizendo, vê, eu te falei, e começou a correr. Poderão ter um tempinho aí, aparentemente caminhar ou caminhando nessa estrada. Não disse o rei quando entrou a escritura de ontem. Entrou e viu esse aí que não tinha a vestimenta. Lançai-o de pés e de mãos. E o irmão William aí desenha uma flecha para a sétima era. Nesse desenho que ele fez aí na Bíblia. Jogai-o de pés e mãos. Ou seja, que ele foi jogado, lançado aí. Vocês sabem como a Bíblia diz em Isaías capítulo 5 que andariam com o pescoço erguido. E tem que ser dessa forma. Do mal balanceadas que estão, andam dançando. Isso é inevitável, tendo uma mensagem dessa forma. Vão dançando e fazendo com seus sapatos altos, veio as filhas de Sião nos últimos dias. Ela começou a correr sobre essa estrada o mais rápido que ela podia. E passando um tempinho, a estrada se colocou mais e mais estreita. Foi estreitando a estrada. Ou seja, vejam como são as pirâmides que elas vão afinando. Mais estreito. Então a mulher começou a girar, a dançar e a dançar dessa forma, e de repente foi caindo de lado. Como vai se colocar assim, dessa forma, desse jeito, no lugar santíssimo, agindo assim? O que aconteceu com os filhos de Arão? Entraram com fogo estranho e morreram. Aí não é permitido, aí nada disso, nada dessas coisas é permitido aí. Agora olhem, ele diz que ela foi caindo assim de lado. Mamãe, disse, os gritos mais horríveis que eu tenho ouvido na minha vida foram quando essa mulher caiu nesse fogo e fumaça, descendo mais e mais, assim dessa forma. Diz que eu dei a volta e disse, vejam, ela obedeceu tudo, menos uma só palavra. Poderão ter toda a mensagem do irmão William, mas se não obedecem, uma só palavra do ungido de Deus, do enviado de Deus para este tempo, o qual está trazendo a mensagem de preparação, o ensinamento que traz a fé de rapto. Por causa disso, só apenas quase nada. Não farão rapto. Cairão e serão lançados na grande tribulação. Ela obedeceu tudo, menos uma só palavra. Tudo menos uma só palavra. Certamente que as mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas e cheias do Espírito Santo e depois falhar ou falharem. Absolutamente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Vem? O vem? E nisso, ela falhou nisso. E como disse, vejam, ela teria entrado sem nenhum problema, mas vejam, ela falhou ao não escutar o anúncio daquilo que estava mais lá na frente, mais adiante.
E ele escreveu o Evangelho através dos discípulos, dos apóstolos e dos profetas e dos outros, e ainda não escutam. Agora, terminando aqui o de Josué, que diz, a fim de que saibais o caminho por onde haveis de ir, por onde haveis de ir, porquanto vós não haveis passado antes de agora por este caminho. Mas entre vós e ela tem uma distância como de 2.000 côvados, e não vos aproximeis a ela. Tem uns pré-requisitos aí também, muito importantes. E Josué disse para o povo, santificai-vos, porque Jeová fará amanhã maravilhas entre vós. Aí está essa parte onde o povo tinha que entrar em santificação para entrar e cruzar o Jordão em seco e passar a terra prometida. E aí, vocês já podem ler depois toda essa escritura onde Deus depois lhe diz, desde este dia, começarei a te engrandecer diante do povo, para que saibam que tal como estive com Moisés, estarei contigo. Tudo será numa forma progressiva, progredindo até chegar ao ponto dessa parte culminante final que o reverendo William Branham viu aí. Tudo começa numa forma simples. E poderão dizer, não, este não é assim. Ou este está dizendo coisas que não são. Como eu dizia a um, espere só um pouquinho, esperem. Que aqueles que necessitam ver para crer, brevemente poderão ver, mas já poderão crer não para a fé de rápido, senão para que deem suas vidas ou sua vida na grande tribulação. Na terceira etapa, diz o irmão Branham, terão que reconhecê-lo. E no livro de citações, aqui nós lemos faz pouco tempo, várias vezes, onde ele dizia ou falava que tem que receber a mensagem antes da grande tribulação. E tudo isso, vejam, todo esse programa que foi quebrado aí com o ato que Moisés fez, em vez de falar à rocha, vejam tudo o que neste tempo final está se realizando-se, fazendo, o qual não está escrito isso, e que ele lhe disse, lhe falou, eu revelarei naquele dia quando tenham necessidade de sabê-lo. E este é o dia que estamos vivendo, que nós precisamos conhecer tudo isto que Deus está nos dando, porque nisso está o conteúdo da fé de rápido, nisso está o conteúdo, toda essa palavra que em torno dela, ao redor dela, que estará completamente encarnada brevemente em cada escolhido de Deus, em torno disso, dela, é que seremos transformados. Olhem, ontem também, já para terminando, porque se continuamos e não tem como parar, o falar das maravilhas de Deus, das promessas de Deus, que são para nós, são para aquele que crê nelas. As promessas são para aqueles que as conquistam. E estamos conquistando cada polegada dessa terra prometida. Abraão pisou por todo esse território, todo lugar que pisar a planta de vosso pé. E estamos pisando espiritualmente toda promessa que está contida nos trovões. E estamos reclamando elas. Não diz ele que ele vem na sua obra de reclamação, pois cada escolhido de Deus está reclamando essa promessa, que pertence a ele, porque é nossa. O corpo eterno e glorificado nos pertence. E brevemente o vamos obter. E ontem, enquanto estava gravando essas palavras ontem,
eu pus no modo de silêncio o celular, para que às vezes não me dá tempo de colocar assim, senão que eu gravo e às vezes entram chamadas ou alguma coisa, mas não tem problema. Mas nessa vez, ontem, eu coloquei no modo silencioso e eu não tinha percebido que o William Romero me enviou um escrito, uma escritura de que Deus lhe tinha dado um hino para ele. E eu termino a gravação e vejo isso. Olha, o William Romero me mandou um áudio, 3 minutos, alguma coisa assim. E quando eu leio, é um cântico. E eu, pois, vejo, é um cântico, vamos escutá-lo. Disse, eu vou escutá-lo. Vou escutar. E o tema de ontem foi a rocha. Qual foi o tema de ontem? A rocha na segunda vinda. E quando eu dou play no áudio, eu disse, mas não pode ser. Olhem, vamos colocá-lo. São 3 minutinhos apenas. Quando eu dou play, aperto no play, ele me diz, saudações, meu precioso irmão José, da minha parte e da minha família. Da minha família, da minha parte e da minha formosa família e da congregação. Deus te abençoe grandiosamente e te envio este cântico que desceu até meu coração, ou que veio até meu coração. 1, 2, 3. Se usted necesita vida, se você precisar de vida, fala para a penha feita carne. Se você precisa de gozo e paz, ela das suas águas te dará. Se você precisa de entendimento, fala para a penha feita carne. Se você precisa de cura, ela de suas águas te dará. Peça a penha com amor. Para a rocha da eternidade, porque é o tempo para estar em posição de pedir a penha. Peça para a penha a adoção, ressurreição e nossa transformação. Oh, quão formoso privilégio é falar a penha hoje. A penha no deserto deu suas águas. Ao céu Bartimeu vista deu. Hoje posso beber de sua virtude. Nessa penha tudo eu tenho nela. Peça a penha com amor. A rocha da eternidade. Porque é o tempo para estar em posição
de pedir a penha. Pede para a penha a adoção, ressurreição e a nossa transformação. Ó, quão hermoso privilégio poder falar a penha hoje. Amém. 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 Fala a penha. Vamos colocar esse tema para esta conversa. Vejam, ele aí, ele me diz, me fala, com razão, porque eu disse, mas olha, como Deus te usou nesse cântico enquanto eu estava gravando o tema, ou essas palavras ontem. E ele me disse, me respondeu, amém, que coisa extraordinária. Eu fico sem palavras na multiforme grandeza, sabedoria de Deus. Estou regozijando-me com esse áudio. Agora eu estendo por que me desceu esse cântico, ou chegou esse cântico. Eu gravando e Deus dando esse hino para o William Romero, o qual para mim foi de grande bênção quando eu escutei. Eu sei que para vocês e aqueles que o escutarão também. Fala para a penha. Vamos colocar esse tema desta conversa, desta ocasião, deste momento de hoje, quarta-feira, 18 de outubro deste ano de 2023. E saudamos ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os irmãos, todos os ministros nos diversos países. Hoje há reuniões em vários lugares e é para todos. Que Deus os abençoe e estas palavras que sejam de bênção para todos e cada um de vocês também. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E lembrem-se de algo importante. Falar a penha. E a penha é Cristo. É ungido na sua segunda vinda. Fala para a penha. Para a adoção. Fala a penha para a adoção. Fala a penha para a adoção. Esse é o tema para esta ocasião. Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.